falando ao coração. No livro de Lucas, no capítulo 1, do 1 ao 4, nós temos um texto muito familiar e tem como tema a confiabilidade da palavra de Deus. O texto diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunha oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. A confiabilidade da palavra do Senhor. O Dr. Lucas nos mostra nesse texto algumas verdades extremamente importantes para todos nós. E a primeira verdade que nós encontramos é que Lucas faz um valioso resumo da natureza de um evangelho. Ele diz uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram no versículo 1. Então, o que eu posso aprender com essa declaração do Dr. Lucas? É que um evangelho é uma narrativa de fatos a respeito de Jesus Cristo. O livro que nós cremos, a Bíblia que nós abraçamos, que é a palavra de Deus que está conosco, é um livro que é baseado em fatos, é um livro que é real. Os seus acontecimentos não são ficções, lendas, mitos. Tudo que está escrito aqui é verdadeiro. O cristianismo é uma religião que se baseia em fatos. Jamais percamos de vista esta realidade. A Bíblia é baseada em fatos, não em mitos. E quais são esses fatos que Lucas fala para nós? Que o Filho de Deus veio à Terra. Ele viveu, ele morreu, foi crucificado e ele ressuscitou para a esperança nossa. Por isso que é um livro baseado em fatos. Isso é inegável. Ele veio, ele viveu, ele cresceu, ele sofreu, ele foi crucificado, ele morreu, foi sepultado e diz a Bíblia que ao terceiro dia ele o quê? Ressuscitou para a esperança nossa. Lucas mostra a verdadeira posição dos apóstolos da Igreja de Cristo. Qual é o papel daqueles homens que andaram com Cristo? Como Lucas os vê? Qual é a ótica de Deus com relação a esses homens? Ele os chama de quê? Olha o versículo 2. Ele chama aqueles homens de testemunha oculares e ministros da palavra. Lucas, ele dá 2 títulos para esses homens. Testemunha ocular dos fatos e ministros da palavra. Não há aqui, nessa saudação de Lucas, uma veneração idólatra. Mas aqueles homens andaram com Cristo, eles merecem ser idolatrados, eles merecem serem venerados, porque andaram com o Filho de Deus. Nada disso. Os títulos que Lucas dá para eles testemunha ocular dos fatos e ministros da palavra. Apresentava os apóstolos como o quê? Primeira coisa que ele fala aqui, testemunha oculares. O que é uma testemunha? É uma pessoa que presenciou os fatos. Eles contavam aos homens o que haviam visto e ouvido com seus próprios olhos e ouvidos. Eles viram com os olhos, claro, e eles ouviram com os ouvidos, novamente claro. Eles foram testemunhas dos fatos. Eles presenciaram lado a lado
com o Filho de Deus, os milagres do próprio Deus encarnado em pessoa. 1 João 1:1 diz o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. 1 João 1:1. Eles foram testemunhas oculares dos fatos, eles presenciaram, eles viram o Filho de Deus. Lucas também apresenta eles como que ministros da palavra. Simples assim. Esses são os títulos que Deus dá para eles. Não os títulos de reverendo, de PhD, mas eles eram homens assim. Consideravam-se um grande privilégio anunciar as boas novas do Evangelho. Isso era um privilégio para eles. Olha, hoje em dia, alguém ser um ministro parece que é sinônimo de riqueza, de patrimônio. Eu preciso ter uma mansão, eu preciso andar de carro novo, porque nada contra isso, mas isso não deve ser a prioridade na vida de um servo. Nós somos o quê? Ministro da palavra. Bom seria para a igreja e para o mundo se os ministros nunca exigissem dignidade e honra mais elevadas do que as reivindicadas pelos próprios apóstolos. Eles foram apóstolos, andaram com Cristo. Eles não reivindicaram isso. Nós, como apenas pregadores da palavra hoje, será que nós podemos reivindicar isso de Deus? Claro que não. Olha o exemplo desses homens. Lucas também apresenta esses homens as suas qualificações para a obra de escrever um evangelho. Lucas diz o quê? Só falando da sua própria pessoa, ele diz a curada investigação de tudo desde a sua origem. Lucas fez uma investigação. Lucas não foi apóstolo. Lucas não andou com Cristo lado a lado. Mas ele investigou, inspirado por Deus, tudo aquilo que Deus queria que ficasse registrado. O Dr. Lucas escreveu por inspiração divina. Foi Deus quem o inspirou. Deus soprou no coração, na mente do Dr. Lucas, o que Deus queria que ficasse escrito. Nunca vamos esquecer disso. Todos os 40 autores da Bíblia, todos foram inspirados pela terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Paulo diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Inspirada, soprada por Deus. Tem origem em Deus. Diz o seguinte, por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Foi Deus que inspirou. Aqueles homens foram apenas como canetas nas mãos do Espírito Santo de Deus. Nós cremos que o Espírito Santo o dirigiu na escolha dos assuntos, assim como fez nos demais escritores da Bíblia. Todos foram inspirados por Deus. Ele guiou, quem guiou? O Espírito Santo. Ele guiou pensamentos, elaboração do texto, formação das sentenças e a escolha das palavras. Eu creio que o Espírito Santo fez isso e dirigiu esses homens para que eles escrevessem aquilo que Deus queria que ficasse escrito. O que Lucas escreveu deve ser lido não como palavras de homens, e sim como palavras de Deus, segundo 1 Tessalonicenses 2:13. O que Lucas escreveu, tanto o terceiro evangelho como o livro de Atos, que são os dois livros escritos por Dr. Lucas, devemos ler como palavra de Deus e não como palavra de homens. Devemos sustentar com firmeza, convicção e muito cuidado a grande doutrina da o quê? Da inspiração plenária de cada palavra da Bíblia. Por que plenária? Porque o Espírito Santo foi quem inspirou de Gênesis a Apocalipse. Ele é o autor. Aqueles homens
foram instrumentos nas mãos de Deus. Lucas nos informa também o seu objetivo principal em escrever esse evangelho. Qual o objetivo? Por que ele escreveu o evangelho? Versículo 3 e 4. Para que Teófilo tivesse plena certeza das verdades em que havia sido o quê? Instruído. Para que esse irmão em Cristo, um irmão proeminente na região, na cidade, ele fosse instruído, não tivesse dúvida das verdades da palavra do Senhor. Lucas não queria que Teófilo permanecesse em dúvidas sobre qualquer assunto de sua fé. Lucas, como um discipulador, como um pregador, como um professor, ele queria que Teófilo tivesse conhecimento pleno das verdades do Senhor. É um discipulador com cuidados com seu discípulo. Ele queria que esse camarada, esse irmão na fé, tivesse conhecimento pleno das verdades do Senhor. Afirma que tivesse ele o quê? Plena, versículo 4, plena certeza das verdades em que havia sido o quê? Instruído. Esse é o papel do pregador. Esse é o papel do discipulador. Querer que o seu discípulo tenha a certeza absoluta de que aquilo que está escrito na Bíblia é de fato, de verdade, a palavra do Senhor. Qual é a nossa conclusão? Tenhamos um desejo profundo de conhecer a verdade que se encontra em Jesus. Esse deve ser o nosso maior desejo. A ânsia do nosso coração, conhecer melhor ao nosso Deus. Tenhamos a determinação de fazer o que estiver ao nosso alcance, a fim de propagar o conhecimento dessa verdade em todo o mundo. Esse é o nosso papel. Proclamar. Anunciar as verdades absolutas. A Bíblia é um livro de princípios absolutos, não um livro de princípios relativos. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A Bíblia é digna de confiança. Ela não precisa ser revisada ou atualizada. Se o mundo quiser encontrar a vida eterna, ele tem que seguir os princípios da Bíblia. Não a Bíblia seguir os princípios do mundo. É o mundo que tem que se moldar à Bíblia, não a Bíblia se moldar ao mundo. Bíblia é Bíblia. Ela foi, é e continuará sendo a infalível palavra do Senhor. Vamos crer nisso. É digno de confiança as Escrituras Sagradas. Que Deus lhe abençoe e essas verdades sejam guardadas no seu, no meu e nosso coração. Que Deus fale ao nosso coração, para que nós possamos amar. Se nós amamos a Deus, nós também queremos amar a palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.